Oi! Você já se perguntou se o sujeito da pré-história sabia plantar? Ou se ele sabia criar animais? Será que viviam em grupos? Se possuíam alguma língua, algum código de linguagem? Bom, meu nome é Nayara e no vídeo de hoje eu vou tentar explicar um pouquinho dessas coisas para vocês. E para isso eu vou usar a animação Os Crudes, que nos ajuda a encontrar elementos para entender melhor esse período tão distante do nosso. Vamos lá? Bom, no primeiro vídeo que eu gravei sobre o período da pré-história, eu disse que existiam dois grandes momentos. Dentre eles, o período paleolítico, no qual eu abordei na primeira parte, e no neolítico, que é o que eu vou falar no vídeo de hoje. Sugiro que, se você não assistiu a primeira parte, vai lá, assista e depois volte aqui. A primeira parte vai trazer assuntos importantes para você entender, compreender melhor o que foi o período neolítico, ok? Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Agora, vamos falar sobre o período neolítico. Esse período é marcado por uma grande revolução agrícola. O que isso quer dizer? O homem começa a desenvolver técnicas agrícolas. Ele começa a produzir, plantar o seu próprio alimento. Então, ele deixa de ser coletor e começa a plantar o seu alimento. Isso faz com que provoca profundas transformações no cotidiano do homem primitivo. Ele muda tudo na vida dele, né? O primeiro grande impacto foi que o homem deixa de ser nômade. Ele para de ter que ficar mudando toda hora e se torna sedentário. Ou seja, ele tem uma residência fixa em regiões que proporcionem condições para ele plantar, colocar em prática as técnicas agrícolas que vinham sendo desenvolvidas. Outra grande mudança que ocorre é que no período neolítico, o homem começa a dominar a arte de domesticar animais. O filme Crudes nos traz vários elementos ele traz, né? Mas ele traz um elemento importante que mostra essa arte de domesticar animais. Quando a Ipe, que é a filha mais velha da família Crudes, conhece Guy, que é um forasteiro que vive de forma totalmente diferente dela, ela percebe que ele tem um bichinho de estimação. E aí, essa parte do filme mostra que ele domina a arte de domesticar animais, ok? Outro ponto importante dessa cena é o elemento fogo. O fogo foi desenvolvido, foi conhecido no finalzinho do período paleolítico. Porém, é no período neolítico que o homem domina melhor esse fogo. Ele começa a domar melhor esse fogo, tá bom? Um momento muito importante e também muito engraçado no filme, que retrata as diferentes formas de linguagens entre o paleolítico e o neolítico, é quando o Guy conhece a família Crudes. Quando ele se depara com aquela família, ele vê que eles gesticulam muito, eles fazem barulhos de grunhidos, eles gritam. E aí Guy olha aquela cena com espanto e começa a narrar para Ipe, comparando os Crudes com animais, ou melhor dizendo, com os homens das cavernas, como se ele fosse um sujeito super moderno, não é mesmo? Bom, isso acontece porque no período neolítico o homem desenvolve os primeiros códigos de linguagem, e o filme dá a entender que o Guy, por ser um pouco mais avançado nesse quesito de conhecimento, ele é um sujeito do neolítico, tá bom? Ele domina as artes o código de linguagem. Outra cena bem legal que dá para fazer uma analogia entre o período neolítico é quando a família Crudes se organiza por uma nova caçada. E Guy olha aquela desorganização com muito espanto e propõe que eles armem uma armadilha para ter uma caça mais efetiva. Após a caça, através da armadilha proposta por Guy, eles conseguem o alimento, eles vão se alimentar, vão comer. E os Crudes devoram aquela carne com jeito bem grotesco, bem animalesco, e o Guy come ali no seu canto, tranquilamente, observando aquela cena da família comendo com cara de assustada até. Bom, você lembra, quem assistiu a primeira parte do vídeo vai saber do que eu tô falando, que eu disse que o filme é uma obra de ficção. Então, o autor, o diretor, pode criar o que eles bem entenderem para o filme ficar atrativo pra gente. O mesmo vale para aqui.
O que é importante a gente entender é que o filme nos traz elementos que dá pra gente entender um pouco a pré-história, ok? Nessa cena em específico, o que o autor quis dizer, né? Que a família Croods, por ser do período paleolítico, ela pode sofrer com uma escassez de alimento, né? Porque eles dependem da caça e da coleta. E a gente sabe que quando a gente caça muito num lugar e coleta muito num lugar, o alimento fica em falta. Por isso que os Croods comem daquela forma bem animalesca, achando que vai acabar a comida e eles não vão ter mais acesso. Já o Guy, por ser do período neolítico, ele domina a arte de produzir o seu alimento, ele sabe que ele vai comer tranquilamente, que logo mais ele vai conseguir a sua próxima refeição. Essa é a grande importância dessa cena, ok? Todo esse fato de ter o domínio da técnica da agricultura, de poder produzir o seu alimento, ter um controle de como vai comer, de saber que não vai sofrer com a falta de alimento, proporcionou um aumento populacional. Já que esses sujeitos conseguiam viver em grupos maiores e também poderiam ter mais filhos. Era até legal ter mais filhos, porque eles precisavam de ajuda nas plantações, tá? Quando é no período paleolítico, eles não conseguem viver em grupos grandes. Por quê? Eles dependem da caça e da coleta. Se tem muito mais gente morando com você, você tem que caçar muito mais e coletar muito mais. Isso também dificulta o morar com muitas pessoas, viver em um grupo grande, dificulta também a locomoção, né? A mudança de acampamentos. O fato de ter filhos também no paleolítico pode ser um problema. Por quê? Ter muitos filhos, né? Não que eles não tinham filhos. Ter filhos em grandes quantidades. Por quê? A criança, a gente sabe que criança é barulhenta, não tem jeito. Criança chora, criança quer brincar e tudo mais. E isso pode sim atrapalhar a caça. E também dificulta muito a locomoção. Você se locomover sozinho é uma coisa, você se locomover com uma criança é outra totalmente diferente. Por isso que no período paleolítico eles viviam em grupos pequenos, com poucas crianças e poucos filhos, ok? Outro fator importante aqui também são as pinturas rupestres. Elas também existem no período neolítico, porém um pouquinho diferente. No paleolítico, o homem, lembra que eu falei no outro vídeo? Ele passava horas observando a natureza para poder adquirir o seu alimento. Então, as pinturas rupestres retratavam tudo com muito detalhe, porque eles passavam muito tempo observando, certo? Já no período neolítico, o homem não fica observando a natureza para conseguir o seu alimento. Então, as pinturas rupestres, lembra aqueles bonequinhos de pauzinhos que a gente faz? Faz o pauzinho da perninha, pauzinho da outra perninha, um pauzinho que representa o tronco, o pauzinho dos bracinhos e a bolinha da cabeça. Então, a pintura rupestre do neolítico é desse jeito, bonequinho de pauzinho, ok? Então aí já mostra uma grande diferença. Vou deixar de novo o link da Caverna de Lascaux aqui na descrição do vídeo para vocês poderem fazer um tour virtual e conhecer mais um pouquinho das pinturas rupestres, tá? Bom, ainda vou voltar a falar da família Croods quando eu for abordar o mito da caverna, que é um mito bem legal que a gente vai conhecer um pouquinho mais pra frente. E no vídeo de hoje eu usei de novo o livro do Jaime Pinsky, As Primeiras Civilizações. Professores, novamente eu repito, a linguagem é bem simples e fácil de trabalhar com ele, super recomendo. Vou deixar a bibliografia também no link da descrição. Vou lembrar vocês também que eu vou deixar no link da descrição o vídeo da primeira parte que eu falo da pré-história, onde eu trabalho com o período paleolítico, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar todas as novidades. E muito obrigada!